E aí, pessoal, beleza? Alex aqui, mais um vídeo pro canal. Vamos passar aqui nas trades que rolaram hoje no EuroUSD. Na verdade, a única trade que eu peguei, né, hoje. Tem uns dias já que eu não tô operando, mas vamos dar uma passadinha aqui. E vamos primeiro olhar o cenário do gráfico diário, né? Depois que o preço fez esse rompimento de estrutura, deixou essa zona aqui, deu esse forte impulso de queda. Então a gente estava trabalhando dentro, a gente ainda está trabalhando dentro do range, desse range atual. No dia 13 de janeiro o preço conseguiu chegar na zona descontada do preço, né? Ele reagiu aqui nesse sell to buy e no gráfico de 4 horas é um doji. Então a gente estava trabalhando dentro de uma estrutura vendedora e fluxo comprador, né? E agora a gente está em estrutura vendedor e fluxo vendedor no gráfico diário. Então esse é o cenário aqui do gráfico diário para mim. Então aqui ainda tem liquidez para ser consumida e possivelmente vim buscar esse último fundo aqui no gráfico diário. Então vamos marcar aqui. Então possivelmente vim buscar este fundo. E no 4 horas, a gente estava trabalhando dentro, né, aqui o doji que eu tinha falado, consumiu essa liquidez, bonitinho. A gente tinha esse último fundo, né, então no 4 horas a gente estava trabalhando em estrutura compradora e fluxo vendedor. E por fim, ontem, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, dia 25 ele rompeu o último fundo de 4 horas, consumindo essa liquidez aqui, né? Agora tem essa liquidez para ser consumida. Possivelmente vim testar esse doji aqui. Então a gente tem esses alvos aqui mais abaixo. Vou marcar aqui. Temos essa zona aqui de demanda. Então possivelmente o preço vai vir testar. Provavelmente deve ter alguma coisa aqui também nesse pavio, nos times menores. Então o preço consumir essa liquidez. E lá em cima, né, ele fez a mudança, né, a mudança de caráter no gráfico de 4 horas e veio começando a fazer essas supply chain, né, essas cadeias de oferta, né, oferta, 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 oferta e oferta. E aqui, né, tinha essa zona de demanda, o preço simplesmente ignorou, formando um break block. E aí testou essa zona aqui também. Tinha essa zona aqui que foi testada, essa também. Uma outra zona aqui mais abaixo, se eu não estou enganado. Mas quem está no controle simplesmente são os vendedores. Então, operar contra a tendência, geralmente vocês vão tomar muito stop, que nem eu já tomei. Muito stop operando contra, né? Tá, é muito mais vantagem operar a favor, né? Do gráfico do time maior. Se a gente for aqui no 15 minutos, dá para ver perfeitamente, né, os pullbacks. Aqui, ó. Vocês podem ver que quando se inicia um pullback, o preço demora bastante tempo para fazer o movimento, né, e simplesmente com um movimento rápido de queda, simplesmente ignorando, consumindo a liquidez formada aqui. Então, geralmente os pullbacks demoram mais do que as expansões, né? Ó, pullback, expansão, pullback, expansão, pullback. Aqui teve o liquidez, liquidez e aí por fim, né? A expansão do movimento. Então,
eu aconselho para vocês operar sempre a favor do, do movimento, né, dos times maiores. E de preferência esperar uma mudança de caráter, né? Se vocês querem ter mais confirmações de entrada, esperar uma mudança de caráter no time maior. Vamos te dar um exemplo aqui, no 15, né? A gente tinha essa zona aqui de oferta no 4 horas, tinha essa zona de oferta no 15. Se vocês tivessem esperado uma quebra aqui no 15, daria essa zona aqui de oferta, aí vocês pegariam todo esse movimento, sempre visando o último fundo, né? Então daria uma entrada bem bacana, operando num minuto e tal, esperando a mudança. Mas se vocês não querem esperar nenhuma mudança, aqui daria uma ordem, um stop 2,5 pips direto e o alvo aqui no último fundo. Então a entradinha é bem bacana, sem confirmação nenhuma, simplesmente entrando direto no 15 minutos. Também é uma forma de operar bem bacana. E aí o preço faz o pullback, volta lá na zona de oferta, né, consumindo a liquidez que foi criada, justamente numa zona de oferta do 4 horas. Aí o preço fica nessa novela mexicana aqui, né? Depois faz o movimento de expansão, né? Mas antes disso, ele falha em criar, ele falha em romper o último fundo nesse pavio, então ele deixa a liquidez aqui para ser consumida, né? E aí o preço vem, consome a liquidez e testando a zona de oferta, deixando essa zona aqui também para ser testado no 15, aí você vê que o preço volta lá para ser testado. Provavelmente deu uma entrada bem bacana, seguindo o fluxo de ordens. E vamos aqui para hoje. Vamos ver o que aconteceu hoje, né? Hoje é quarta-feira. No 15 minutos ele fez essa mudança de caráter. E aí deixou essa zona aqui de oferta para ser mitigada. O preço testou a zona de oferta, né? Fez essa novelinha mexicana aqui. E aí deu esse movimento ridículo, né? Olha que movimento feio. Então, mas antes disso eu tinha feito uma mudança de caráter aqui. Deixou essa zona aqui de oferta para ser testado. Então aqui dentro dessa zona de oferta, de demanda, desculpa, fez uma nova mudança, consumindo a máxima, deixando essa zona aqui. Então quem pegou essa trade aqui não teve como segurar muito, né? E aí vamos olhar a trade que eu peguei hoje, né? Dentro do gráfico de 15, a gente tinha esse range total, esse topo, este fundo. Então aqui é um pivô, né? Então aqui seria um range total. E esse doji como range secundário, né? Dentro do range, um range refinado, né? E aqui o que que acontece, ó? Depois que o preço testa essa zona aqui de oferta, de demanda, o preço testa, né? Ele falha em criar um novo fundo. Então aqui ele falhou em criar um novo fundo, né? Porque qual a expectativa de movimento? Do movimento? Ele rompeu o último fundo, né? Esperado. A gente espera que ele rompa esse último fundo, né? E aqui simplesmente ele falhou e teve essa expansão. E aí ele teve essa retração, né? Então a gente teve a expansão, né? Depois teve a retração. Fez a mudança bonitinho, deu a entrada nos times menores. E aí ele falhou. Aqui, ao meu ver, ele falhou em romper o último fundo. O último topo, aliás, esse topo aqui. Aqui nesse pavio, nesse topo aqui, ele falha, né? Ele não rompe. Então, para mim, isso aqui é liquidez. Porque ele não rompeu o fundo e também não rompeu o topo.
Então aqui para mim ele formou liquidez. E aí veio a notícia, né? A notícia veio, consumiu a liquidez que foi gerada, liquidez embaixo, liquidez em cima. Então ele consumiu a liquidez de cima e usou a liquidez de baixo para a continuação do movimento, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nessa entrada aqui para quem pegou. A gente tinha essa zona aqui de oferta, de demanda, desculpa. Vou marcar aqui, zona de demanda. Aqui fez uma mudança. Fez uma mudança de caráter, bonito. E aí, se a gente refinar o POI, nos 5 minutos a gente tinha esse doji, né? No 15 era aquele movimento lá. Mas antes disso ele fez uma mudança aqui também, né? Ele voltou na zona lá bonito para testar. E aí no minuto, vamos olhar aqui. Para mim, aqui essa foi a mudança aqui para mim, né? No minuto. Consumiu a mínima, consumiu a máxima. E deixa eu ver aqui no 2 minutos. Para mim, no 2 minutos, deu essa zona de demanda. Essa zona aqui. Então, se tivesse colocado uma ordem pendente. Opa, aqui não. 1,5 pips. Onde ficaria o nosso alvo? Nosso alvo ficaria no topo de M15. Ou lá na zona de oferta. Então o preço deu o movimento. Ficou na novela mexicana aqui. E aí, né? Quem segurou a trade deu 1 para 15 nessa trade aqui, né? E aí eu peguei a venda, né? Pelo fato daquelas confluências. O preço testou lá a região, consumindo a liquidez. E nos 5 segundos ele fez esse movimento forte movimento de alta, né? Esse movimento V-shape, né? Que a gente fala, né? Um movimento agressivo. Só que qual a expectativa do movimento, né? Ele formou a zona de demanda, rompeu a zona de oferta. Só que nesse caso ele não rompeu a zona de oferta. Eu fiquei esperando ele pelo menos quebrar este fundo, né? Ele não quebrou, ele consumiu a liquidez que foi formada aqui. E aí voltou na zona de oferta. Eu queria ver se ele ia respeitar essa zona aqui, né? Ele respeitou essa e eu queria ver se ele ia respeitar essa. E aí dentro dessa zona aqui, deixa eu apagar essa aqui. Dentro da zona, eu esperei uma mudança de caráter, né? Ele foi lá em cima, respeitou a zona de oferta, tinha essa zona de demanda, ele fez uma mudança, né, e um flip ao mesmo tempo, deixando essa última zona aqui de oferta. E aí consumiu a liquidez também. Deixou a liquidez aqui para ser consumida. E aí eu fiz a minha entrada. A minha saída ficou nessa última zona aqui, ó. Como eu não tinha nenhuma zona de 4 horas, na minha percepção, não tinha nenhuma zona interessante, eu fui lá no M30. Eu não sou muito fã de olhar o M30, mas eu vi confluência no M30. E aí, se a gente for lá atrás, no M30, a gente tinha essa última zona aqui. Na seção asiática, né, o preço fez esse forte movimento, deixando em balance, deixando liquidez.
Então eu sabia que poderia ser uma parada do preço, né? Ele vir consolidar para depois continuar. Então eu decidi deixar meu take profit aqui, né? E aí foi o que o preço fez. Vamos olhar lá. Vamos ver o que o preço fez aqui. O preço foi e bateu o alvo e ficou na novela mexicana. E agora ele tá aqui, né? Tá, por fim ele tá rompendo o POI. Ele tá rompendo o POI de 30 minutos. Possivelmente vim buscar aquele doji, né? Essa entrada deu 1 para 37. Então, se eu tivesse segurado, daria 1 para 56 e aí possivelmente até o último fundo quase 1 para 80, 1 para 74, né? Se eu segurasse essa trade. Bem bacana. Possivelmente ele vai vir buscar, mas vai demorar, né? Ele vai vir fazer uma retração, depois continuar, retração, continuar. Eu não sou muito fã de segurar trades, apesar de que eu estou estudando um pouco sobre fazer alguns swings, né? Como eu tô sem tempo para ficar olhando muito o mercado, então vou acabar partindo um pouco para o swing também. Vale a pena. E basicamente é isso. Eu acho que essa foi a minha visão de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E não vou tentar sumir, tentar postar todos os dias os vídeos. Tô um pouco sumido. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários que eu vou respondendo. Um forte abraço.